Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um comentário da lição bíblica para jovens. Estamos aqui diretamente da CEADEB TV oficial e Rádio Vox 105.9. O nosso desejo é que você seja grandemente abençoado e edificado pelas lições bíblicas que estamos estudando em todas as igrejas evangélicas, Assembleias de Deus do Brasil e igrejas co-irmãs. Que o Senhor te abençoe grandemente. Lembrando que as nossas lições elas são publicadas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita que estamos começando a nossa aula, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e comece a compartilhar com os nossos irmãos, com os teus amigos, com os vizinhos, a programação abençoada e abençoadora da CEADEB TV oficial. E você que está nos acompanhando pela Rádio Vox 105.9, em toda a região aqui metropolitana, em toda a nossa Bahia e quem sabe até em outros estados, através dos aplicativos das redes sociais, Deus te abençoe grandemente. E o nosso grande objetivo é que esta aula sirva de inspiração para a sua vida. Nós estamos estudando mais um tema novo nesse trimestre e o tema geral desse trimestre é o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Esta lição que está sendo comentada pelo pastor Alexandre Coelho tem sido uma bênção para as nossas vidas. Tá certo assim? Queremos já mandar um grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro, toda a mesa diretora da nossa convenção. Estamos orando para que o Senhor continue abençoando ricamente a vida dos nossos pastores, diretores. Aproveito para estender esse abraço para todos os nossos irmãos da CEADEB, que o Senhor possa te abençoar, todos os conselheiros, o Conselho de Ética, o Conselho de Educação, o CEEM, o Conselho de Evangelismo e Missões, a UFMADEB, a UEMADEB, enfim, toda a nossa CEADEB, Deus abençoe grandemente, tá certo? E nós temos aqui a nossa lição e, a propósito, nós colocamos uma árvore, porque estamos falando nesse trimestre sobre a salvação, sobre a fé, e uma vez que estamos abordando esse tema, a fé é como uma árvore, onde você precisa adubá-la, regá-la, para que ela possa crescer e se desenvolver, tá bom? A lição que nós vamos estudar no dia 28 de abril é a lição de número 4. E o tema proposto é a realidade bíblica da salvação. Você já foi alcançado por essa salvação? Como é que você se encontra diante de Deus? Regenerado? Justificado? Nós estaremos abordando então nesta lição uma das doutrinas bíblicas que nós cremos, chamado de soteriologia, ou doutrina da salvação. O texto principal se encontra na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, no capítulo de número 10 e o versículo de número 9. E diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O resumo da nossa lição: a salvação é oferecida por Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Esta aula nós temos 3 objetivos e nós gostamos sempre de relembrar os professores, tá? Que se atenham a esses objetivos e que aproveitem todo o tempo em sala de aula para abordar os 3 tópicos da nossa lição. Fazendo sempre aquele link que o primeiro objetivo desta lição está amarrado com o primeiro tópico da mesma. E diz assim, enfatizar a necessidade da salvação. Segundo, conscientizar dos efeitos da salvação. E, por fim, compreender que a salvação é para todos que desejam recebê-la. Vamos então para a leitura bíblica em classe, o texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, do versículo 21 ao versículo de número 31. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é,
a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está? Logo, a jactância é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Nós temos, então, a nossa introdução, que é a perspectiva, o ponto de vista do comentarista, o pastor que está comentando a nossa lição, Alexandre Coelho, e ele diz assim: nesta lição, estudaremos a respeito da realidade da salvação oferecida por Deus e a sua operação contra o pecado. Se, por um lado, a Bíblia nos mostra uma má notícia sobre a nossa condição, a de que somos pecadores e estamos afastados de Deus, por outro lado, ela nos mostra uma boa notícia nos evangelhos, que Deus proveu em Jesus Cristo a salvação de que necessitamos para sermos reconciliados com Ele. Vejamos então que o nosso primeiro tópico da lição, ou a primeira parte, está com o título de A Necessidade da Salvação, e ele também vai se subdividir em 3 tópicos. Falaremos sobre o que é a salvação, nesse primeiro subtópico. Já no segundo subtópico, a origem da salvação. E, por fim, nesse terceiro subtópico da primeira parte, o meio pelo qual provém a salvação. Vejamos, então, o que é a salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação. Salmos, de número 68, versículo de número 20. Observe que no Antigo Testamento, 2 palavras se destacam para mostrar a ideia de salvação. Natsal, que significa livrar ou libertar, tá? Então, observem que, no tocante à salvação, nós temos a ideia de livramento ou libertação. E essa perspectiva, esse ponto de vista quanto a livramento e libertação, está relacionado não só com o Antigo Testamento, com o Novo também, fazendo apenas uma exceção para o ponto de vista do apóstolo Paulo, que, diferente dos evangelhos sinóticos, que tem essa perspectiva, esse ponto de vista de libertação, de livramento, o apóstolo Paulo aponta para a salvação como o direito de filiação do homem quando aceita Cristo Jesus como Salvador, deixando de ser criatura para ser filho. É bom que seja registrado isso para os nossos alunos e para você que está nos assistindo, tá? Então, Natsal significa livrar ou libertar. E acha que traz a ideia de conceder vitória ou ajudar. Então, observe que nós temos aqui 2 significados importantes. Um da ideia de livramento, e geralmente livramento de um perigo, ou libertação, e a gente percebe isso muito claro quando a nação de Israel estava cativa lá no Egito por 430 anos, e de repente o Senhor se apresenta para Moisés, chamando para uma grande tarefa, que é libertar a nação de Israel daquela opressão que estava acontecendo no Egito, tá certo? Então essa palavra é a palavra Natsal. Mas temos Yasha também, que traz a ideia de concessão de vitória, quando Deus permite que o seu povo receba uma grande vitória diante das dificuldades e dos problemas que afligem a vida cristã. Então observem comigo, Yasha traz a ideia de conceder vitória ou ajudar.
E é isso que Deus tem feito com o seu povo, com a sua igreja. Além de ter dado a grande vitória da libertação dos pecados, o próprio Cristo nos ajuda, juntamente com o Espírito Santo, a vencermos o pecado. Só através das obras do Espírito Santo, que são realizadas em nós, é que nós conseguimos alcançar a graça da salvação. Deus livrou da escravidão egípcia os hebreus, depois de tanto sofrimento, deu-lhes uma terra e diversas vezes operou livramentos de forma milagrosa para os hebreus. Então, tratando de salvação, a gente percebe que além de libertação e de livramento, ainda temos a ideia de vitória e ajuda. E é isso que Deus tem feito no decorrer da história, não só com a nação de Israel, mas conosco, que também recebemos o privilégio de sermos filhos de Deus. Quantas vezes estamos passando por lutas, por dificuldades, por problemas, e é este socorro e é esta ajuda do Senhor Jesus que nos faz vitoriosos. Eu tenho certeza que se eu fosse abrir aqui um espaço para perguntas dos nossos irmãos que nos assistem e nos ouvem pela Rádio Vox, grandes seriam os testemunhos de vitórias e ajudas recebidas da igreja por parte do Senhor Jesus Cristo. Então, nós não podemos perder de vista que a salvação é um grande favor que Deus nos concede, que além de nos livrar do pecado, também nos liberta do mesmo. Porém, não esqueçamos que além de tudo isso, nós tivemos o privilégio de sermos considerados filhos do Deus Todo-Poderoso. Você pode dar um glória, um amém diante desta grande verdade? Já o segundo subtópico da nossa lição, dessa primeira parte, a origem da salvação. A salvação tem sua origem no próprio Deus. Não foi o homem, não foi a mulher, não foi idealizada por um político, não foi idealizada, quem sabe, por um grande influenciador. A ideia da salvação, ela é oriunda do próprio Deus. Isso na sua presciência. A Bíblia diz que Deus já tinha provido a salvação para o seu povo, pois ele sabia que o mesmo iria fracassar, que o mesmo não conseguiria ser fiel nesta aliança, mas ele já tinha provido a salvação antes da fundação do mundo. Uma das coisas que precisamos entender é que o homem não pode salvar a si mesmo. Fato. Algumas religiões, elas querem atribuir ao homem a condição de seus atos os tornarem livres e perdoados dos pecados. Todavia, sem o sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança, é impossível que o homem se salve. Porque, no fundo, a gente sabe que os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A proposta da humanidade para tentar se chegar a Deus são as obras, mas estas são insuficientes. E isso está claro lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, versículo 20. Deixa eu ler com os irmãos aqui, para que os irmãos vejam o que é que o apóstolo Paulo está se referindo nesse texto. Ele diz o seguinte, capítulo 3, de Paulo escrevendo aos Romanos, o versículo 20, que está escrito assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois, mediante a lei, que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A Bíblia diz que não havendo lei, também não há pecado. Mas observem que as nossas obras estão amarradas à lei. E o que nos concede de fato a salvação é a graça, é a misericórdia. E como sempre eu digo, faço questão de ressaltar: enquanto a misericórdia tira de mim aquilo que eu mereço, a graça me dá aquilo que eu não mereço. Nunca esqueça isso. A misericórdia de Deus tirou de você a condenação eterna, a morte eterna. E a graça de Deus, ela vai te dar a vida eterna. A possibilidade de você regenerar-se diante do Deus Todo-Poderoso, mediante a obra do Espírito Santo. Deus estabeleceu os critérios pelos quais a humanidade pode se reconciliar com Ele e se desvencilhar do pecado. E quais são esses critérios
pelos quais Deus permitiu que a humanidade se reconcilie com Ele. É o reconhecimento de que é pecador. Primeiro o homem precisa reconhecer, depois ele precisa confessar os seus pecados, para que depois possa haver a obra que é realizada pelo Espírito Santo na vida do homem, na regeneração, na justificação. A santificação são os meios pelo qual ou pelos quais o próprio Espírito Santo vai trabalhando na vida do homem para moldá-lo a essa estatura de varão perfeito ou de nova criatura. E quem estabeleceu foi o próprio Deus. Foi Deus quem criou os critérios pelos quais os homens e toda a humanidade chegará à salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Já o terceiro subtópico desta primeira parte da nossa lição, o meio pelo qual provém a salvação. A salvação do homem não pode ser conseguida pelas obras, pois elas estão contaminadas. Tudo o que o homem faz, enquanto não conhece a Deus e não se torna uma nova criatura, nós podemos dizer que estas obras, elas estão contaminadas. Sim, estão contaminadas porque o homem está distanciado de Deus. E é impossível alguém que está distante da fonte geradora de vida fazer algo que não seja morte. Quem está distante dessa fonte geradora de vida só vai produzir morte. Os atos são de morte. Eu não sei se os irmãos se lembram, e eu quero relembrá-los agora, que naquela passagem da mulher samaritana, lá do capítulo 4 de João, a gente percebe, do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, que quando o Senhor encontra com aquela mulher, o Senhor pergunta para ela, cadê o teu esposo? E aí o Senhor diz, você tiveste 5 e o que você está agora não é teu. Observe que aquela mulher só estava gerando mortes. Quem se aproximava dela estava recebendo morte porque ela estava morta nos seus pecados e delitos. Mas a partir do momento que aquela mulher tem um encontro pessoal com Cristo, ela sai agora para anunciar que ela encontrou o verdadeiro Messias, o profeta prometido. E as suas obras agora serão obras dignas de arrependimento, a pregação do Evangelho, a mensagem da cruz que liberta o homem do pecado. Então, o homem por si só, com as suas obras, jamais conseguirá salvação, porque estas obras estão contaminadas. E que meio Deus escolheu para trazer essa salvação? A graça divina. Aí, Paulo escrevendo aos crentes de Éfeso, no capítulo de número 2, o versículo de 8 e o versículo 9, ele diz assim, porque pela graça sois salvos, e isto não vem por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Aí o versículo 9 diz assim, não vem das obras para que ninguém se glorie. Existem algumas seitas que elas querem mostrar que o meio pelo qual o homem vai se salvar são as obras. Nós não concordamos com essa ideia. Nós concordamos que quem já é salvo passa a produzir as boas obras, porque elas são resultados da operação e atuação do Espírito Santo na vida do novo convertido, daquele que aceitou a Cristo como Salvador. Vejamos, porque pela graça sois salvos, foi o próprio Deus que disponibilizou, mas ao mesmo tempo que ele disponibiliza, ele não obriga ninguém a alcançar essa graça e muito menos essa salvação. Precisa ser um ato espontâneo do homem de reconhecer que é pecador. Lembro que a salvação, ela não é um ato monérgico, mas sim um ato em que exige a sinergia. A parte de Deus está disponibilizada, mas o homem precisa, ao mesmo tempo que existe a graça, se colocar dentro desta graça através do reconhecimento de que ele é um pecador e que sem Deus ele estará perdido. A graça é o caminho e ela contradiz a insuficiência das obras. Ao mesmo tempo que o Senhor disponibiliza a graça, nós precisamos fazer uma autoavaliação, olhando para dentro e não para fora, de qual é a nossa condição como pecador. Eu lembro-me que lá no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, especificamente o capítulo número 5, o profeta Isaías está apontando o pecado do povo. E ele sai fazendo uma relação de ai
dos que ao mal chamam bem, ele vem trazendo uma série de questões. Mas no capítulo 6, ele tem um encontro com o Senhor. Ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Naquele exato momento, ele vai parar de olhar para as pessoas que estão em sua volta. E vai olhar para dentro de si e vai fazer uma reflexão dizendo: ai de mim que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de homens de lábios impuros. Observe que na medida que o homem se encontra com Deus, se encontra com esta graça, a tendência não é olhar para fora, mas é para dentro, fazendo uma autoanálise. Como ele se encontra? O que ele tem feito? Quais são as suas obras? São obras que são resultados do arrependimento? Ou são obras que foram obras mortas, praticadas no pecado? A graça sempre vai contradizer com a insuficiência das obras. Essas são tão falhas que o apóstolo nos aponta a um perigo acerca do orgulho e das obras. Ambos andam juntos. O orgulho e as obras estão ligados intrinsecamente. É impossível alguém que está no mundo não ser orgulhoso. E alguns ainda se orgulham das obras que cometem, daquilo que fazem. Nós que estamos em Cristo sabemos que o orgulho não procede de Deus, como as más obras também não. O que se espera de alguém que aceitou a Cristo como Salvador e que foi batizado pelo Espírito Santo, ele foi selado para, a partir de então, daquele exato momento da conversão, ele apresentar as boas obras. E eu me lembro, e eu relembro os irmãos, que uma das palavras que dá ideia de salvação e de conversão é metanoia, ou metanel, do grego, que dá ideia de mudança de mente, de cosmovisão. A quem esteja na igreja e que continua sendo complacente ou conivente com os pensamentos mundanos, a cosmovisão mundana. O que se espera de um novo crente é que, mediante a palavra de Cristo, ele mude os seus pensamentos. Ele tem agora um pensamento pautado pela palavra de Deus. É por isso que a Bíblia nos orienta, ela nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A quem esteja ainda na igreja, mas que a sua cosmovisão, que o seu pensamento, que a sua visão está atrelada com o mundo. Mas nós que estamos em Cristo, temos a nossa mente firmada na rocha que é Cristo e pautado pela palavra. A partir do momento que a palavra diz que é pecado, nós que nascemos de novo, entendemos que de fato é pecado porque está na palavra de Deus. E é isso que se espera da nova criatura, daqueles que nasceram em Cristo. O orgulho e as obras, eles andam juntos e elas são falhas. Ao invés de nos aproximarem de Deus, elas nos afastam de Deus. Já o segundo tópico da nossa lição, nós vamos abordar os efeitos desta salvação. E essa segunda parte, ou segundo tópico, também vai se dividir em dois subtópicos. Falaremos e abordaremos sobre a regeneração, o que vem a ser a regeneração e como ela se processa na vida do crente, do novo nascido em Cristo, e depois justificação e adoção. Vejamos então a regeneração. Ser regenerado é nascer novamente. João capítulo 3, versículo 3, é a palingenésia. Aqui nós não estamos falando, como o Nicodemos falou, quando teve encontro com Cristo. Ele se perguntou, ou ele perguntou para o mestre, como é que faria para retornar ao ventre da sua mãe. Observem que ele estava atrelado a esta vida material. Ele não tinha entendido que a salvação, antes de tudo, ela é espiritual. Então, a regeneração é o processo pelo qual a pessoa nasce novamente em Cristo Jesus. Então, observem que ser regenerado é ter a possibilidade de mudar as suas atitudes, mudar as suas vestes, o seu comportamento, a sua fala, a sua forma de pensar,
pelo fato de ter sido alcançado pela graça. A regeneração se dá quando nós permitimos que o reino de Deus seja implantado em nós. É a partir do momento que Deus assume o controle das nossas vidas e o crente passa então a ser guiado pelo Espírito Santo. Essa regeneração é a ação realizada pelo Espírito Santo quando a pessoa arrepende e confessa Jesus como seu Salvador e Senhor, crendo em seu sacrifício. Quando o homem reconhece que pecou, que fracassou, que está distante de Deus, então, neste exato momento, o Espírito Santo passa a operar dentro dele uma renovação, um novo nascimento. Essa regeneração também vai além da imaginação humana, pois o homem não pode mudar a si mesmo. Eu falo isso com propriedade. Eu tenho estado nos cáceres da nossa capital, acompanhando o trabalho que nós fazemos de missões dentro dos presídios. E o que eu tenho dito para os nossos irmãos que estão ali dentro, que fizeram aliança com Cristo Jesus, é de que a maior demonstração de que eles mudaram de vida é as atitudes que eles assumirão a partir do momento que aceitaram a Cristo como Salvador. E a maior prisão que eles se encontram não são as grades, não são as paredes, mas é a prisão mental, é o que está aqui dentro da mente. É por isso que a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra, mas é o que sai. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, o nosso pensamento muda. Aquele desejo que a carne tinha de querer pecar, ele passa a ser dominado pelas ações do Espírito Santo. E é esse o nosso desejo. Que você que está nos ouvindo, jovem, você que está nos assistindo, saiba que maior do que as suas vontades e desejos próprios é o desejo que o Espírito Santo tem de controlar suas emoções. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja um arrependimento, uma confissão de pecados, o desejo de nascer de novo. Essa ação que é realizada pelo Espírito Santo só ocorre quando a gente confessa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Esta regeneração, ela vai além daquilo que nós pensamos e não depende do homem, pois o homem não pode mudar a si mesmo. Depende também da ação do Espírito Santo. Aleluias! Já a justificação e adoção. A justificação é o ato vindo de Deus. A justificação, ela não vem do homem. Ela vem do próprio Deus, que olha com o seu olhar de misericórdia e graça e nos concede este favor chamado justificação. E a justificação nada mais é que o reconhecimento de que fomos absolvidos dos nossos pecados e não temos pendências. Pensemos, por exemplo, em alguém que está atrás das grades e que ele cumpre um período que seria o período da punição. Em dado momento, o promotor, ele vem com um documento e diz que aquela pessoa já pagou pelos seus pecados e agora está justificado, tendo o privilégio e o direito de voltar a viver em sociedade de forma livre. Isso acontece com o homem quando está no pecado. A partir do momento em que ele aceita Cristo como Salvador, a Bíblia diz que ele é justificado. O próprio Cristo, diante de Deus, se apresenta como nosso advogado, dizendo que nós, que outrora estávamos no pecado, agora fomos justificados. Esta obra é uma obra do Espírito Santo, provém do céu, não provém do homem. Observe que essa justificação, ela é o reconhecimento público de que nós fomos absolvidos. E Paulo escrevendo, a igreja diz que a cédula que era contrária a nós, ela foi cravada na cruz por Cristo Jesus. O sacrifício que a nós estava atribuído por causa dos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo já o fez. Ora, nós precisávamos ser sacrificados, mas uma vez que nós aceitamos a Cristo como Salvador, aquilo que estava atribuído a nós, o Senhor Jesus Cristo vai fazer de uma vez por todas. Enquanto na antiga aliança era necessário fazer todos os dias, né, e todos os anos, aqui nós temos um ato único que foi realizado por Cristo Jesus quando ele morreu na cruz, lá no Monte Caveira.
Estamos livres das acusações que nos eram contrárias. É o que Paulo diz para a igreja de Roma no capítulo 5. Graças a Deus que os nossos pecados, eles foram perdoados por Cristo Jesus. E toda acusação que nós tínhamos no tocante ao passado, a vida pregressa, agora, diante de Cristo, diante dos homens, diante dos anjos, nós somos justificados. Ser santo é afastar-se do pecado para uma dedicação exclusiva a Deus. Aqui nós temos uma adoção. A partir do momento que eu sou adotado como filho de Deus, eu preciso viver uma vida de santificação. E o que é essa santificação? É afastar das coisas erradas, do pecado, é afastar daquilo que me distancia de Deus. E só mediante a confissão, e só mediante a prática, só mediante uma vida devocional, todos os dias lendo a palavra, orando, buscando, que eu consigo viver uma vida de santificação. O que se espera na adoção é que nós nos tornemos parecidos com Deus. Porque assim como Ele é santo, nós precisamos ser. Chegamos então à terceira e última parte da nossa lição, ao terceiro tópico da nossa lição. Hoje tem um coffee break? Tem, Tony, hoje? Tem? Então vamos lá. Enquanto isso, enquanto o nosso irmão Tony está aqui me ajudando hoje, vai fazer um cafezinho ali, eu quero mandar um alô especial para os nossos irmãos que estão nos assistindo em todas as partes do nosso país, através da nossa CEADEB TV oficial. E eu quero aqui fazer mais um pedido, encarecidamente. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, CEADEB TV oficial, ativa o sininho, tá? E compartilha a nossa programação. A CEADEB TV está sempre transmitindo os cultos da nossa igreja, da nossa convenção, os eventos, os congressos. E nós queremos que você abençoe mais vidas, tá bom? E através da Rádio Vox, os nossos irmãos que nos ouvem, faz o seguinte, compartilha aí a nossa Rádio Vox 105.9 para que mais irmãos recebam a nossa programação, tá certo? Deus abençoe você que tem nos acompanhado diariamente. Eu quero mandar um abraço especial para os nossos deputados, pastor Alex Santana, deputado federal, orem por ele, pela sua esposa, nossa irmã Luciana, que tem sido uma bênção de Deus aqui, juntamente com a irmã Lourdes, a nossa pastora, esposa do pastor Valdomiro, à frente da UMADES. Para quem não sabe, a UMADES é a União de Mulheres da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Salvador, e essas mulheres têm feito um trabalho assim extraordinário. Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe também o nosso deputado Samuel Júnior, deputado estadual, a sua casa, nossa irmã Ariene, o seu filho Júnior, né, o neto, a sua filha Duda, a quem queremos mandar um abraço especial. Eles fizeram aniversário semana que passou, tá bom? Deus abençoe grandemente a estes irmãos, tá certo? Eu recebo o nosso abraço e o carinho aqui do comentário da lição bíblica para jovens. Lembrando os irmãos também que, obrigado, viu, irmão Tony? Esse Tony é uma benção, viu? Tony congrega comigo, viu, gente? Ali na Paralela, juntamente com o pastor Valdomiro, esse Tony é bênção de Deus. Ô, Tony, vigia, varão. O café tá sem açúcar, irmão. Jesus amado. Mas é assim mesmo, acontece nas melhores famílias. Eita Deus, que bênção. Mas Deus abençoe então a todos os irmãos. Pode trazer, Tony. Pode trazer. A gente não toma café sem açúcar, né, irmãos? Não pode ser demais, mas também não pode ser de menos. Tem uma colherzinha, Tony? Pastor Clovaldo tem um comentário da lição bíblica para adultos, que é uma bênção também. E você pode estar assistindo, compartilhando com os seus irmãos, tá certo? Quero mandar um abraço para os irmãos também da Igreja Assembleia de Deus da Capelinha. Deus abençoe os irmãos grandemente. Deus abençoe poderosamente a esses irmãos. Ok? Deixa eu ver se agora ficou melhor, né, Tony? Agora melhorou, né, Vaso? Deus te abençoe, viu, Vaso? Quem dá um gole de água fria para os meus pequeninos no pé do galadão e um copo de café. Pois bem, irmãos, retornemos então para terceiro tópico e última parte da nossa lição. A salvação para todos. Nós vamos falar sobre uma tão grande salvação, no primeiro subtópico. No segundo subtópico, a presciência de Deus e a salvação. E no terceiro subtópico, a resposta humana à salvação. Vejamos então uma tão grande salvação. A graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens.
E eu volto a falar que Paulo, escrevendo lá ao jovem obreiro Tito, no capítulo 2, ele fala que essa graça se manifestou. Porém, tenhamos cuidado para que a gente não entre em uma doutrina chamada doutrina calvinista, que acredita que uma vez salvo, salvo para sempre. E que a graça de Deus ela é irrecusável. Isso não é verdade, tá bom? Por que não é verdade? Porque a graça de Deus está aí, sim, está disponibilizada, está, porém, tem pessoas que não aproveitam essa possibilidade e essa oportunidade, e para que eu possa aproveitar essa graça, eu preciso fazer essa escolha em vida. Vejamos, existem aviões fazendo o transporte de passageiros no aeroporto a qualquer momento? Existe. Mas isso, para que eu possa fazer a viagem, eu preciso ir lá e comprar a minha passagem. E no horário marcado está lá para embarcar. A mesma coisa é a salvação. Ela está disponível. Mas eu preciso fazer por onde para que eu possa ser alcançado por essa graça. Eu preciso primeiro reconhecer que sou pecador e depois aceitar a Cristo como Salvador. Então, eu posso sim recusar essa graça de Deus que já está manifestada e que o objetivo dela é trazer a salvação. Tá certo? Vejamos, Deus planejou a salvação, ele objetivou salvar todos os homens. O projeto de Deus não exclui. Há quem diga que alguém foi predestinado para se salvar, outros predestinados para se perderem. Isso não tem base bíblica teológica. Tá bom? O projeto de Deus, de acordo com Atos capítulo 17, versículo 30, deixa eu ler com os irmãos esse versículo, para que a gente possa relembrar, e aqui a gente vai elucidar, ou tentar pelo menos elucidar, visto que este tema é um tema que a gente entende que é um tema polêmico, mas no capítulo 17 de Atos, o versículo de número 30, observem o que nós temos aqui a respeito desta graça que alguns dizem que não pode ser rejeitada. Mas o projeto de Deus, desde o princípio, é que o homem se salve. Então, o capítulo 17, o versículo 30 de Atos, diz assim, ó, no passado, Deus não levou em conta a nossa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então, para que essa graça seja manifestada na minha vida, na tua vida, é necessário que haja um arrependimento. Tá certo? Vejamos então, a expressão todos não é reducionista nem restritiva. Como eu tinha dito, essa doutrina calvinista diz que alguém foi escolhido, separado para a perdição, separado para o castigo eterno. Mas a ideia de Deus não é essa. A ideia de Deus é, a partir do momento que todos se arrependam que são pecadores, eles sejam alcançados pela graça e cheguem à sua salvação. Então, todos não está restringindo e nem está reduzindo. Ele está, na verdade, abrangendo todas as pessoas, todas as tribos, todos os povos, todas as nações. A morte de Cristo tem o poder de salvar a todos os homens. A morte vicária de Cristo na cruz foi uma morte que nos traz a reconciliação com Deus. Eu lembro, os irmãos, que quando Jesus criou o homem, ele gerou o homem. Porém, lá em Gênesis 3, a gente percebe que o pecado vai degenerar o homem. Mas ali mesmo, em Gênesis 3,15, o próprio Deus faz uma promessa que o varão que viria daquela mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Ele já estava fazendo uma alusão para a graça salvadora de Jesus Cristo. Aquilo que viria a acontecer posteriormente, mediante a morte de Cristo Jesus na cruz. O segundo subtópico dessa terceira parte da nossa lição, a presciência de Deus e a salvação. Em sua presciência, Deus sabe quem há de responder à mensagem do Evangelho. Sim, a gente às vezes sai anunciando a palavra de Cristo para muitas pessoas, mas infelizmente nem todos param para ouvir ou sequer fazem uma reflexão sobre as suas condições diante de Deus e diante do pecado. Então, Deus, em sua presciência, sabe que quem vai querer aceitar e quem não vai querer aceitar. Mas isso não significa que foi Deus que escolheu quem será salvo e quem não será. Essa é uma escolha que depende do livre-arbítrio que Deus deu ao homem. É o livre-arbítrio que me permite escolher a vida e a morte.
É o livre-arbítrio que te permite você sair para trabalhar ou ficar em casa. É o livre-arbítrio que te permite você escolher se você quer beber água ou tomar suco. Esses são os privilégios que nós temos do livre-arbítrio. E é esse livre-arbítrio também que faz com que o homem reconheça que está em pecado ou não, e que aceite a Cristo ou não. Tá certo? Não existe um critério misterioso de Deus que restringe a salvação a um grupo de pessoas. Deus seria muito injusto. E se tem uma coisa que Deus é justiça. É por isso que um dos nomes do Antigo Testamento é se ver que no Yahvé, Deus é a nossa justiça. Ele não restringe, ele não limita quem vai ser salvo. O projeto dele é alcançar todas as pessoas. Ele deixou bem claro que os critérios da salvação são, primeiro, o arrependimento, a fé no sacrifício de seu Filho Jesus. Então, para que o homem seja salvo, primeiro ele precisa se arrepender, reconhecer. O X da questão é que os homens, eles não querem se arrepender dos pecados. Eles querem continuar nas suas velhas práticas. Observe o que acontecia com os fariseus, com os saduceus, os escribas. Eles não queriam reconhecer que estavam em pecado. Porém, para que a gente chegue à salvação, primeiro é necessário o reconhecimento. É necessário que a gente se arrependa. E esse arrependimento é uma decisão particular. Eu não posso me arrepender pelos outros. Eu não posso fazer pelos outros o arrependimento. É uma questão particular minha. E além desse arrependimento, eu preciso ter fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porém, para que eu tenha essa fé, aí eu preciso meditar na palavra. Pois meditando na palavra, eu vou conhecendo a obra de Cristo, aquilo que ele fez na cruz, para que eu chegue ao pleno conhecimento da verdade e da salvação. A presciência de Deus é uma ação e não inclui ou exclui pessoas. Se alguém está dizendo que Deus excluiu ou que Deus incluiu, eu salvo a este povo e a estes eu rejeito. Eu salvo 144 mil, como uma igreja por aí está, uma seita por aí está anunciando, que só 144 mil serão salvos. Olha que equívoco, irmãos. E eu me lembro agora que uma certa vez alguém esteve na minha casa querendo me catequizar, querendo me doutrinar e disse que só seriam salvos 144 mil. E eu olhei para aquela pessoa e disse, então se arrependa, caia fora porque você não é um desses 144. E a pessoa concordou que ela não era. Mas ela continuava anunciando que só 144 se salvariam. Na verdade, a salvação é para todos. Basta apenas que haja um arrependimento. E por fim, a resposta humana à salvação. A salvação é para todos, mas é preciso que o ser humano corresponda ao chamado de Deus. Deus disponibiliza a salvação e eu preciso corresponder a esse chamado, de forma voluntária, consciente e arrependida. Os atos de confessar e crer são impulsionados pelo Espírito, mas são ações meramente humanas. O Espírito Santo me convence, o Espírito Santo me orienta, porém eu preciso confessar e crer. E eu não posso fazer essa confissão por você. Você não pode fazer essa confissão por mim. Você não pode crer por mim. Quem precisa fazer isso é cada ser humano, cada pessoa, de forma individual e consciente. Tratemos a salvação com zelo, pois ela custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Como é que você tem tratado a salvação? Com zelo? Você está praticando o que está na palavra? Está zelando desta salvação? Ou você está apenas dizendo que é crente, porque uma vez salvo, salvo para sempre? Precisamos tratar a salvação com muito zelo, porque o preço desta salvação foi o sangue de Jesus Cristo. Ele verteu a sua última gota de sangue para nos salvar. Chegamos então ao final da nossa lição e a conclusão está assim: a salvação é ofertada por Deus a todos os homens, de forma indistinta, ainda que nem todos a queiram. Uma grande verdade.
Ela nos foi dada por Deus por um ato da sua graça, pois as obras não têm poder de nos salvar de nossos pecados. A salvação faz de nós pessoas nascidas novamente, justificadas e santas para a glória de Deus. Nosso desejo, ao final desta aula, é que você seja alcançado por esta graça, por esta salvação. E mesmo não sendo nós merecedores, ela está à nossa disposição, enquanto estamos vivos. Porque após a morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Chegamos ao final de mais uma aula. E o nosso desejo é que o Senhor possa te abençoar grandemente. Se o Senhor não voltar, semana que vem estaremos aqui de volta. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.